Gabriela, tá tranquila? Sim, Tudo bem? tudo bem, obrigada. Ótimo, fica calma, tenho certeza que você está preparada. Muito obrigada. Eu vou fazer uma pergunta para você, uma questão sobre processo civil, que é a minha área que eu atuei mais de 20 anos e gosto muito. Eu quero saber, Gabriela, até que momento o pedido formulado numa petição inicial e a causa de pedir podem ser alterados. E nesse contexto, em que momento ocorre a estabilização do processo? Excelência, o processo ele se inicia com o ajuizamento da petição inicial, logo em seguida ocorre essa triangulação da relação jurídica processual que ocorre por meio da citação. No que se refere ao seu desenvolvimento, a estabilização do processo ela ocorre com a decisão de saneamento. Isso porque é o momento que o juiz fará toda a fixação dos pontos controvertidos e dos pontos que não estão controvertidos para se determinar por quais meios a parte poderá fazer a prova. A partir da prova produzida que o juiz terá meios para realizar a decisão. Dessa forma, a estabilização, antes da estabilização, o autor ele pode fazer a alteração do pedido da causa de pedir antes da citação, sem nenhum tipo de anuência do réu, até porque o réu ainda não integra a relação jurídica processual. E após a integração do réu, ele pode fazê-lo de maneira a alterar esse pedido e a causa de pedir com a anuência do réu até o momento da contestação. Isso nos termos do que diz o Código de Processo Civil. O intuito do legislador é evitar as próprias decisões surpresas ou que haja qualquer tipo de nulidade ocasionada em razão da falta de defesa técnica e desrespeito ao devido processo legal e à própria ampla defesa no âmbito do processo civil. Bom dia, doutora Gabriela. Bom dia, Tudo bem? excelência. Tudo bem, obrigada. Gabriela, eu vou indagá-la primeiro a respeito de direito penal. Qual é a distinção entre lei penal temporária e lei excepcional? Excelência, a lei penal temporária é uma lei que se destina a produzir efeitos durante determinado período de tempo, como o próprio nome diz. A lei excepcional, de outra forma, ela irá produzir os seus efeitos, no entanto, ela vai regulamentar determinado ou período ou determinada circunstância fática. No Brasil, um exemplo que ocorreu foram as leis que estavam relacionadas ao período de Covid. Houve leis que foram previstas justamente para viger durante esse período. Outro período que também aconteceu e que houve essa previsão foi a lei da Copa, que previu, inclusive, tipos penais. Dessa forma, a lei penal temporária, ela vai viger por um tempo, ela pode ter extratividade ou a outra atividade, se ela for mais benéfica, e, em regra, a lei excepcional, ela também será ultrativa, mesmo que ela não seja benéfica ao réu. Isso porque a doutrina considera que há ali um elemento, a consecução do elemento temporal, e esse elemento temporal se integra ao tipo. Então, ainda que essa lei, posteriormente, não tenha mais vigência, que o tipo penal não seja mais considerado efetivamente, que a conduta não seja considerada mais típica, haverá ainda assim a sua regulamentação por parte daquela previsão legal, mesmo que posterior, e mesmo que, posteriormente, haja uma lei mais benéfica ao réu. Elas são autorrevogáveis? Sim, excelência, essas leis são autorrevogáveis, até porque elas estão destinadas a produzir efeitos tanto durante ou um período de tempo ou uma circunstância fática que o próprio legislador pode fazer a previsão. Ok. Eu gostaria de saber a respeito das funções típicas do poder legislativo. E eu gostaria que você mencionasse também e citasse pelo menos 2 exemplos
de funções atípicas do Poder Legislativo. Excelência, o Poder Legislativo, como um dos poderes que integra, né, o Estado brasileiro, conforme previsão constitucional, juntamente com o Executivo e o Poder Judiciário, ele tem a função precípua, conforme determina a Constituição, de produção legiferante. Então, haverá ali a função típica de produção legislativa. A outra função típica também, que é apontada pela doutrina, é a função fiscalizatória, tanto que, a partir do próprio artigo 71 da Constituição, há uma previsão em relação aos tribunais de contas que auxiliarão o poder legislativo justamente nessa tarefa, de realizar a fiscalização, principalmente fiscalização financeira e orçamentária, mas também uma fiscalização política do atingimento dos objetivos do Estado e do Estado a partir do interesse público primário ou secundário, e as funções atípicas estão relacionadas, por exemplo, ao julgamento. Ocorreu no Brasil o julgamento, por exemplo, de um processo de impeachment. Então, há aqui uma forma de atuação que é atípica. E outra forma que pode ser considerada atípica também é a própria regulamentação, até porque a regulamentação de atos internos e a influência no próprio processo de sustação de normas que são declaradas inconstitucionais pelo STF, que é uma atribuição do Senado Federal. Então, funções atípicas. Você mencionou elaborar leis, que é a função genuína, é a função legiferante, a função fiscalizatória, e teria mais alguma função? A representação popular, por exemplo? Sim, Excelência. A própria expressão, muito obrigada, a expressão da vontade popular é uma função típica também do Poder Legislativo, até porque a sua representatividade e também a sua legitimidade advém justamente da representação desses interesses. E é a partir dessa legitimação que ele pode, inclusive, exercer a fiscalização dos demais poderes, com base no sistema de checks and balances, para que o Estado brasileiro efetivamente atinja os objetivos que são desejados tanto pela população quanto pela própria estrutura estatal. Na perspectiva das funções atípicas, você mencionou a função de julgar o presidente da República por crimes de responsabilidade, o próprio impeachment. Qual seria mais uma função atípica do parlamento, do Poder Legislativo? Uma função atípica. Você mencionou o impeachment, qual mais seria? Excelência, não me ocorre no momento nenhuma outra função atípica. Seria uma função atípica a função de administrar? Sim, Excelência, obrigada. A função de administrar ela também é exercida pelo próprio Poder Legislativo. Essa função é exercida por meio da gestão dos bens públicos que estão sob égide, por exemplo, do Poder Legislativo. É possível, inclusive, apesar de ser a partir de atividade legiferante, que, cuidando de bens públicos, o Poder Legislativo efetua, inclusive, o tombamento, que é uma forma, justamente, de acautelamento do próprio patrimônio histórico-cultural do ente federativo ao qual ele faz parte. Então, há, sim, tanto a possibilidade de administração desses bens, quanto a possibilidade de zelo e de determinação de atos que o protejam. E a função de substituir o parlamentar, no caso, né, o presidente da Casa Legislativa, substituir o presidente da República em casos previstos na Constituição, seria uma função atípica? Sim, Excelência. Na ordem sucessória, o Sim. presidente da República, o vice, seria uma função atípica, a função do exercício da presidência da República, substituindo o chefe do executivo em situações excepcionais previstas em lei? Sim, Excelência. No caso da Constituição Federal, há justamente a previsão de que haverá essa ordem sucessória partindo do presidente da Câmara para o presidente do Senado e, logo em seguida, o próprio presidente do STF, razão pela qual, inclusive, esses cargos são cargos que devem ser exercidos por brasileiros natos, justamente para privilegiar essa proteção que existe dos interesses nacionais. Pois não. Doutora Gabriela, qual é a distinção entre imunidade parlamentar formal
e imunidade material? Excelência, as imunidades parlamentares formais estão relacionadas a questões procedimentais. Então, principalmente, a necessidade de que eles sejam, no caso do âmbito federal, julgados a partir do foro competente, que seria o próprio STF para os deputados e senadores, e também a possibilidade de que, por exemplo, em caso de prisões, esse ato prisional ele seja submetido, prisões por crimes inafiançáveis, que são as únicas possibilidades, sejam submetidos à Casa Legislativa para apreciação. Igualmente, conforme a jurisprudência do STF, é possível ainda que isso se aplique ao caso das medidas que são cautelares diversas da prisão, como foi o caso de um famoso senador da República, que isso já aconteceu. De outra forma, as imunidades materiais estão relacionadas ao próprio exercício do mandato. Dessa forma, os parlamentares são invioláveis pelas suas opiniões, palavras e votos nos atos que estão relacionados ao exercício do mandato e ao seu desempenho. Há no direito e na doutrina e na jurisprudência do STF uma presunção de que, quando esses atos eles são realizados dentro da Casa Legislativa, há uma presunção que eles estão ligados ao próprio exercício do mandato, e quando são exercidos fora da Casa Legislativa, que pode ser provada essa presunção, mas pode haver, inclusive, responsabilização caso não estejam relacionados, como já aconteceu também, e o STF tem jurisprudência nesse sentido. E é interessante destacar, sob essa ótica, que, em recente decisão das Cortes Superiores, foi considerado que não há responsabilidade civil do Estado em relação a esses atos, justamente porque não há tipicidade desses atos. Eles não são atos ilícitos. Então, ausente esse requisito, não há o dever de indenização. Ausente o dever de indenização por parte do Estado. No entanto, caso se verifique qualquer tipo de excesso por parte daquele exercente do mandato, ele pode, sim, a partir de uma ótica de responsabilidade subjetiva, ser responsabilizado pelos excessos que eventualmente tenham sido praticados. Tudo bem. A última pergunta. A respeito da imunidade material, você já mencionou que ela protege o parlamentar em relação ao conteúdo de suas manifestações. Palavras, votos, opiniões, eles, via de consequência, não podem ser processados por essas manifestações. Eu gostaria que você fizesse uma análise crítica a respeito dos limites e alcances desta manifestação ou manifestações por parte dos parlamentares. Ou seja, o que é imunidade parlamentar e no caso, abrangido pela imunidade parlamentar, e o que e pode ser considerado algo que exorbite a imunidade parlamentar. Até onde o parlamentar pode, no exercício do seu mandato, valer-se da imunidade ou da livre manifestação. O que é livre manifestação e o que desborda e vai além da livre manifestação. Eu gostaria que você fizesse uma análise crítica a respeito disso. Excelência, a livre manifestação do parlamentar ela deve ser entendida de uma forma ampla, até porque ele é um pré-requisito para o exercício da própria vontade, da representação da vontade popular. Então, o parlamentar ele não pode ser restrito no que se refere a críticas, mesmo que essas críticas, de certa forma, desagradem, ou à mídia, ou a o discurso do ódio, doutora Gabriela, por exemplo? Excelência, não está abarcado pela liberdade parlamentar. Isso porque o discurso de ódio ele se mostra como violador da dignidade da pessoa humana. No âmbito do que é decidido pelos tribunais superiores, especificamente pelo STF, não há uma liberdade completa a direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais, na sua própria classificação, são relativos. Eles dependem de serem, de certa forma, ponderados entre si, justamente por parte do critério de Alexis. Então, essa necessidade de que haja uma ponderação entre os direitos e garantias fundamentais impede que se considere o direito, esse discurso de ódio, como integrante da imunidade material. E essa imunidade material, não obstante seja ampla, ela deve, sim, encontrar limites. Esses limites, de acordo com as teorias dos direitos e garantias fundamentais, podem ser limites inerentes ou limites que estão, de certa forma, externos. Alguma parte da doutrina considera que o próprio direito já contém os seus limites, a partir da sua própria descrição, e outras consideram que os limites serão encontrados apenas quando ele estiver em choque com outros direitos e garantias fundamentais. Mas
é necessário que tenha-se sempre essa orientação de que há uma livre manifestação, e essa manifestação pode, inclusive, desagradar, como faz parte do processo legislativo a crítica, até porque, senão, a legislação ela acabaria se atribuindo um caráter de perpetuidade. E a perpetuidade ela é contrária, porque a própria sociedade ela parte de evoluções sociais, inclusive, reconhecendo o próprio STF, o Instituto da Mutação Constitucional, havendo ali uma própria mudança no sentido da lei. Então, há uma mudança no sentido da lei, uma mudança na interpretação do legislador. E o parlamentar ele tem a incumbência, inclusive, de levar essas discussões para que as leis sejam melhor adaptadas às necessidades sociais. Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigada, Excelência. Eu gostaria que você explicasse a diferença de titularidade das terras devolutas e como essa distinção influencia a competência para o processo de discriminação. Excelência, o processo de discriminação é um procedimento que pode ser administrativo ou judicial, previsto na Lei 6683, e que, inicialmente, ela foi prevista para o âmbito da União. Isso porque a primeira legislação brasileira que se tem notícia relativa às terras devolutas é a Lei 601 de 1850. A partir dessa ótica, as terras devolutas em regra, e assim permaneceram até a Constituição de 1891, elas eram todas de titularidade da União, sendo a exceção a esta previsão a titularidade por parte do Estado. Atualmente, a Constituição de 1988, em contrapartida, alterou essa ótica e previu que as terras devolutas em regra são de propriedade dos Estados, sendo de propriedade da União apenas aquelas necessárias à defesa das fronteiras, as comunicações sociais, as vias federais de comunicação federal e, principalmente, aquelas destinadas à preservação ambiental. Dessa forma, em regra, o procedimento acontece por meio de competência do Estado, que no Estado de Mato Grosso é competência do Intermate, que, pelo decreto, se não me falha a memória, 1077 de 2024, estabeleceu as suas competências. Essa competência para a discriminação ela é exercida primeiro numa fase instrutória, posteriormente primeiro numa fase de instauração, posteriormente numa fase instrutória e depois chega-se a uma fase de conclusão. Inicialmente, a fase instrutória, ela se inaugura com a composição de uma comissão composta, de acordo com a lei federal, por 3 integrantes, sendo um deles um advogado, um bacharel em direito, um engenheiro agrônomo e um secretário. Essas pessoas farão a organização e a gestão desse procedimento, que logo em seguida ele deve ocorrer a partir da publicação de atos e da publicação de um memorial descritivo, para que se atraiam todos aqueles que sustentem possuírem títulos de legitimação de posse ou de propriedade relativos a essas áreas. Depois dessa análise, em que é feito um processo dialógico com os interessados, há um procedimento de conclusão. Verificados que os títulos dos proprietários particulares ou de, eventualmente, outros entes públicos, eles têm legitimidade, são concedidos os títulos para efetivo registro ou conferidos registros, e, verificando que há dúvida, o procedimento é o encaminhamento para a Procuradoria do Estado ou para o INCRA, no caso, se for terra devoluta da União, para que ajuize o procedimento judicial e assim se discuta, fazendo justamente a análise de quem efetivamente é o real detentor dessas terras devolutas. Se são efetivamente o Estado ou se há algum título que legitime. E isso acontece porque, de acordo com a doutrina, existe, na ótica dos bens que são res nullius, ou seja, coisa que não é de ninguém, e que, portanto, poderiam ser usucapíveis, diferente das terras devolutas, que são bens dominicais e não seriam usucapíveis, apesar de serem alienáveis, caso o Estado tenha interesse, e o Estado efetivamente o faz, tanto a União por meio da política agrária, quanto o próprio Estado. E o Estado de Mato Grosso tem feito
nos últimos anos, diversas legitimações de terra nesse sentido. Então, o procedimento, ele é um procedimento que pode ser federal ou pode ser estadual, de acordo com a titularidade das terras. Em regra, um procedimento estadual, justamente porque a maior parte das terras devolutas são de propriedade dos estados.